E agora o Rodrigo vai falar quais são as consequências da anestesia. Virado de lado, a criança não faz peso na barriga, nas costas da mãe. Quando a gente vira ela de barriga para cima, o peso da criança diminui o retorno de sangue para o coração. Então, você tem menos sangue circulando. E isso leva a pressão a cair, junto com aquele relaxamento dos vasos que tem. Então é por isso que é normal cair. É muito comum cair a pressão. A gente tem que fazer medicação, na maioria dos casos, para manter essa pressão estável. Para que a gente consiga, controlando isso, liberar para fazer a cirurgia e tudo transcorra na maior tranquilidade possível. E aí essa queda de pressão traz as principais sensações da anestesia, né, da RAC. Que é o enjoo, que é, às vezes, a mãe pode relatar se a pressão cai muito rápido, que ela está um pouco aérea, sensação de desmaio, tá? É isso que é mais comum de sentir. Tá? Vômito. Se está enjoado, vômito pode acontecer. Então, assim, a maioria vai sentir esse enjoo, pode ter essa sensação de não tô legal. É sempre assim, gente, eu não tô legal, eu não tô legal. É uma sensação de que as coisas vão falhar e eu vou desmaiar. Não acontece, mas a sensação é ruim. A paciente pode vomitar, isso, né? E tem uma coisa que pode acontecer, não é do mais comum, mas é uma das sensações mais incômodas para paciente, que é a sensação de falta de ar. Por que ela acontece e por que ela não é perigosa? Pelo seguinte, para a gente dar a anestesia satisfatória, ou seja, boa anestesia, essa o nível que a gente fala da RAC, o nível de anestesia, de perda de sensação dolorosa, tem que ser em torno do mamilo, um pouquinho baixo, né? Entre o mamilo um pouquinho baixo. Quando a gente vai subindo essa sensação de anestesia, muitas vezes a gente perde a capacidade de sentir que está respirando. Ou seja, você está respirando porque você está falando, quem fala respira. Você está falando que não está sentindo, você está mexendo o tórax, mas você perde essa sensação. Como é automático a gente respirar, a gente está respirando e fala assim, eu não estou respirando. Eu ia dizer isso agora. Faz um teste. Você está vivendo a sua vida, você não está prestando atenção que o seu pulmão, o seu tórax está se mexendo. Agora que a gente falou que o tórax se mexe, você vai sentir respirando. Nesse momento, você vai sentir o seu tórax mexendo. A gente não se toca disso porque a gente está acostumado a respirar desde o momento que a gente nasceu, né? Assim espera-se. Só que na hora que você tira essa sensação, que é uma sensação tão comum e tão constante sua, é a hora que você percebe que, opa, eu fazia isso e agora eu não estou fazendo. Isso acontece. Não é o que acontece sempre, mas algumas mulheres relatam, tá? Uma sensação que é importante a gente sempre relatar quando sente é dormência na mão, tá? Que aí a gente pode extrapolar um pouquinho aquele nível que a gente fala do mamilo, tá? Então assim, estou sentindo dormência na mão. E aí a gente tem manobras que a gente faz para evitar que as coisas fiquem de uma forma ruim. A dormência na mão significaria que subiu daqui e tá indo um pouco mais para cima. Não é o que a gente quer, não é o que a gente precisa. A gente não precisa que a mulher fique anestesiada para cá. A gente precisa que ela fique daqui para baixo. Então, a partir do momento que o bloqueio subiu, né, o que a gente fala, o bloqueio subiu, tá bloqueando mais do que precisa, algumas manobras vão ser feitas para isso ser desfeito e a mulher voltar a ter a sensação das mãos, né? Até porque a gente quer que ela tenha a capacidade de pegar o bebê, enfim. Então não é importante, não é necessário, não é o que a gente quer que ela tenha essa dormência nas mãos, mas pode acontecer. Por que pode acontecer? Assim, a gente tem, eu sempre explico isso para os pacientes no consultório, mas aqui é importante que as outras pessoas saibam. Por que pode acontecer? Tipo, eu fiz a mesma dose para todo mundo, eu fiz o que eu faço para todo mundo, em uma não fica muito, em uma fica demais e na maioria fica tudo bem. Não, vamos lá. Tem diversos fatores que podem te levar a isso, né? Desde uma dose, alteração da dose, quanto mais dose, sim, mais. A gente tem a curvatura da coluna normal, existem pessoas que têm curvaturas diferentes, né? Então a gente injeta um anestésico que na verdade ele desce uma ladeira. Às vezes ele desce um pouco mais acelerado, se você injeta mais rápido, se você injeta mais, ele pode chegar mais para cima,
entendeu? Então pode bloquear a mais. O importante da gente ter esse nível adequado é porque o útero, para você tirar a sensação do útero, ele precisa chegar nesse ponto. Se não chegar nesse ponto, você vai tirar só a sensação da pele, mas aí quando você chegar lá dentro e precisar, a mãe pode sentir algum incômodo, entendeu? E existe também, é uma coisa que eu costumo explicar para as pacientes, a densidade licórica, que a gente usa o padrão, mas isso. Medicina nada é padrão, né? A medicação, teoricamente, era para ser perfeita igual sempre. A gente sabe que existem pequenas variações na medicação, existem pequenas variações no líquor do paciente. Essas diferenças a gente não tem como saber antes. Então, assim, a gente tenta adequar ao perfil do paciente. Eu não posso fazer também a mesma dose para uma mulher de 2,5 metros para uma pessoa que tem 1,50 m. A gente tem que ter alguma variabilidade. E as coisas que vocês pesam na hora de fazer essas escolhas são altura, peso, tem mais alguma outra variação que é importante? Altura, peso, se tem alguma curvatura da coluna, se tem alguma outra aspecto que vai deixar o bloqueio um pouco mais difícil. Por exemplo, se for uma paciente com uma curvatura de coluna muito grande, né, e eu prefiro injetar um pouquinho mais para tentar pegar de primeira do que ter que fazer mais de uma vez. Sim. É uma coisa que tem que... E aí, passadas essas sensações, você administra medicação para subir a pressão, diminuir o incho ou manobras para que não suba demais o bloqueio. A cirurgia começa. Antes da cirurgia começar, a gente sempre testa se a mulher está sentindo. E aí a cirurgia começa. Daquele momento em diante, fica a parte anestésica, prestar atenção e monitorizar aquela mulher. Sim. Sim. Né? Você vai ficar ali olhando o que eu não vejo do outro lado do campo, prestando atenção na pressão, prestando atenção na frequência cardíaca, né? Conversando com a gente a questão de volume de sangue que está sendo perdido naquela cirurgia, se vai precisar ter alguma reposição de volume ali, porque a mulher sangrou mais do que devia e etc. E acabou a cirurgia, fechou-se tudo, acabou a cirurgia. Quando eu volto a sentir as minhas pernas? Depende também. Depende de que medicações eu usei, né? Da dose que eu fiz. E existe a possibilidade, que eu não falei até agora, de a gente usar clonidina no bloqueio, que é uma outra medicação. Toda vez que a gente usa clonidina, esse bloqueio aumenta de tempo. Tá? É uma forma que a gente tem de aumentar a duração. Para cesariana não é tão usual, mas você pode fazer uma hack para qualquer outra coisa e precisar usar a clonidina. Então, para cesárea, geralmente a paciente volta a conseguir ter movimento das pernas em torno de 2 a 3 horas. 2 a 3 horas depois, você já volta a ter as sensações. E aí, junto com as sensações, vem uma sensação fantástica que a morfina traz e que vocês costumam achar que é alergia. O paciente fala assim, eu tô com uma alergia. Não é alergia, né? Não. A alergia à morfina, ela até existe, só que é raro, tá? Não é comum. Então, o que acontece? A gente sabe que a morfina é comum dar prurido, é coceira mesmo. Só que é num lugares específicos, geralmente é na face, ao redor dos olhos, da boca. Pode ser no corpo inteiro? Pode ser no corpo inteiro. É raro, tá? Mas o fato é, a gente tem uma medicação que reverte completamente essa sensação. Só que toda vez que você faz a medicação para reverter, você se aproxima da paciente sentir dor. Você tira o efeito da morfina. Para parar de coçar, você tira o efeito da morfina, que a ideia é tirar a sua dor. Então a gente sempre evita fazer essa medicação, porque a gente quer que a morfina dure ali por 24 horas. Mas se for uma escolha da mãe, querer parar de sentir coceira, não há problema nenhum. A gente tira a coceira, não há problema. E aí, eu acho que é isso, né? A cirurgia da cesariana acabou, a paciente volta a sentir as pernas. Quanto tempo depois ela pode voltar a comer? 6 horas. 6 horas depois da cirurgia, ela já pode voltar a comer, ela já tá com todos os reflexos, ela já tá com tudo liberado para voltar a comer sem riscos. É isso, gente. Entenderam um pouquinho de como funciona e por que não precisa ter tanto medo? É uma parte super segura da cirurgia. É a parte mais controlada, eu acredito, da cirurgia, porque todo o resto, depois que a gente abre a pele, a gente não sabe o que vai encontrar em cada pessoa, tem
coisas diferentes. Então, acho que a anestesia realmente é a parte mais segura que a gente tem da cirurgia. Vocês não precisam ter medo dela. Aquela coisa do ficar paraplégica, o Rodrigo já até falou em outro vídeo. Isso não acontece, não é porque tá mexendo na coluna que você vai afetar aqueles nervos ali e vai levar uma paraplegia da paciente. Isso não acontece, galera. Ficou com alguma dúvida? Sabe de alguma coisa que você quer tirar uma dúvida? Sentiu alguma coisa diferente disso que a gente falou? Escreve aqui nos comentários, eu vou responder o máximo que eu puder. O que eu não souber eu pergunto pro Rodrigo e ele me ajuda a responder com vocês. E na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre as contraindicações de anestesia e analgesia. Será que existe alguém que não pode de jeito nenhum fazer anestesia? E como é que fica o parto para essa pessoa? Vamos falar um pouquinho na semana que vem. Beijo!